Agora a gente tem a seguinte definição. Então, suponha que eu tenho então dois pontos A e B, dois pontos distintos, e aí a partir desses dois pontos a gente pode definir o que é o segmento entre A e B. Então, o segmento entre A e B é o conjunto dos pontos A e B e todo o ponto que está no meio, né, que está entre A e B. Tá? Então, essa é a primeira definição. Então, o segmento AB, a notação vai ser exatamente essa. Então, quando eu escrevo só AB sem a barrinha, a gente quer dizer a distância entre A e B. Quando a gente coloca a barrinha aqui, a gente quer dizer o segmento entre A e B. Tá? Então, o segmento entre A e B vai ser o que? A união dos pontos A e B com todo ponto X que está entre A e B. Tá? Então essa aqui é a ideia do segmento mesmo. Então é como se eu pegasse aqui o ponto A, o ponto B, né, geometricamente, seria todo mundo que está entre A e B. Então é exatamente o segmento como a gente conhece lá da geometria. Tá? Muito bem. Esses pontos A e B, então esse aqui é o segmento. Segmento AB. Então, às vezes a gente pode escrever aqui, ó, segmento AB sem a barrinha, tá? Mas a notação do segmento é quando tem a barrinha. Esses dois pontos aqui, A e B, eles são chamados de extremidades. Então, extremidades do segmento AB. Tá? Segundo item. Beleza. Como que a gente faz então a medida do segmento? Né? Como que é a medida? Então, a medida do segmento AB nada mais é do que a distância entre os pontos A e B. Que é como? Que é o módulo da diferença das coordenadas. Então, onde A e B são coordenadas de A e B. Okay? Muito bem. Ok. E semirreta, né? O que é uma semirreta? Bom, uma semirreta com origem em A, por exemplo, ele vai pegar o segmento e vai continuar. Então é todo mundo que está entre A e B e todo mundo que está acima de B, né? Então, terceira definição. Então, a semirreta, a notação de semirreta é a flechinha aqui, ó. Semirreta com origem em A. Então aqui a ordem que você coloca aqui importa, né? É de onde eu estou começando a minha semirreta. Estou começando no A. Então ela vai ser o segmento AB unido com todos os pontos X que estão aqui, que fazem com que o B esteja entre A e X, né? Então que estão à direita ali de X, né? De B, ou à esquerda, dependendo da ordem que a gente coloca, né? Eu poderia ter aqui, por exemplo, o ponto A, aqui o ponto B, e aí então aqui, sei lá, qualquer, eu continuo aqui o ponto X, por exemplo, tá? E assim por diante. Então, semirreta é de ambos os lados aqui. Muito bem, então isso é a semirreta de origem A e passando por B. Aí acontece o seguinte, tem uma observaçãozinha aí que é o seguinte, se eu tenho que A está entre B e C, tá? Então aqui eu tenho duas semirretas, eu vou ter, então se eu faço o desenho aqui, eu vou ter aqui o ponto A, aqui o ponto B, aqui o ponto C, ou vice-versa, né? Poderia ter C para o lado de cá e B para o lado de cá. Tá?
Então aqui eu tenho duas semirretas, né? Eu tenho uma semirreta aqui, que começa em A e passa por B, e tenho uma semirreta que começa em A e passa por C. Tá? Então essa observação que tem aí na sequência, eu tenho duas semirretas, né? Aqui a semirreta AB e aqui a semirreta AC. Tá? Como essas duas semirretas elas estão em lados opostos, a gente chama de semirretas opostas. Tá? São semirretas opostas. Aí, pessoal, tem a notação, não sei se eu consegui já escrever a notação aí nas notas de aula, mas a reta toda, se eu considerar a reta toda, né, dados dois pontos, existe uma única reta que os contém, né, pelo axioma 1. Então, a reta que passa por AB, ela recebe essa notação. Tá? Então, essa daqui é a mesma coisa que a reta por A e B. Tá? Então, uma observação de notação. Né? A semirreta é quando eu só tenho um sentido apontando. Né? E ele indica de onde sai e passa por onde. Tá? Porque dados dois pontos eu tenho uma única reta, mas eu tenho duas semirretas. Né? Depende da origem da semirreta. Muito bem, e quarta definição. Bom, aqui, só anotando aqui. Então essa aqui é semirreta. A semirreta com origem A passando por B. Ok? Então é semirreta de origem A passando por B. Muito bem. Quarta definição. A quarta definição diz o seguinte. Dois segmentos possuem a mesma medida, são chamados congruentes. Então, a primeira definição de congruência, né? Congruência entre segmentos. Tá? Então, dois segmentos de mesma medida são ditos congruentes. Tá? Então esse é o primeiro caso de congruência. Né? Coincidente significa que são os mesmos pontos. Né? Os segmentos são os mesmos pontos. Agora, congruente significa que tem a mesma medida. Então poderia ter um segmento aqui e outro segmento aqui. Né? Se eles têm a mesma medida, eles são ditos congruentes. Né? Quando os dois são um em cima do outro, todos os pontos são coincidentes, então a gente diz que os segmentos são coincidentes. Tá bom? Essa aqui é a ideia. Ou iguais, né? Quando estão em cima. Então, por exemplo, se eu tenho 4 pontos, né? Então, por exemplo, se eu tenho o segmento AB, é congruente o segmento CD, se, né, o módulo de B menos A for igual ao módulo de D menos A menos C, com A, B, C e D coordenadas. Coordenadas, então, dos pontos A, B, C e D. Tá joia? Então, simples assim, né? Se eles têm a mesma medida. Se eles têm a mesma medida, então eles são ditos congruentes. Bom, pessoal, então tem um exercício aí para vocês, tá? Então tentem fazer. Se não conseguir, então podem tirar dúvida, no horário da dúvida. Mas então os exercícios são o seguinte, é para mostrar, então usando as ideias, usando os resultados que a gente já tem antes. Então a ideia é para provar que existem infinitos pontos em um segmento. Tá? Então provar que existem infinitos pontos no segmento.
e depois em uma semi-reta AB existem infinitos pontos além daqueles contidos no segmento AB. Então, além do segmento AB, existem infinitos pontos acima de B, vamos dizer assim. Tá? Muito bem. Então, a ideia é exatamente trazer a infinitude lá dos números reais, né? Mas eu vou deixar para vocês pensarem um pouquinho sobre isso.